Artilheiro on the beat. Hey guys, how you doing? Sejam bem-vindos ao Clube das 5 Podcast. Meu nome é Kenny Pinto e se você ainda não me conhece, essa é uma ótima oportunidade para a gente se conhecer. E se você já me conhece, então já deixa aquele teu like para o YouTube entender que este vídeo é um conteúdo de valor e para que o algoritmo entregue este vídeo para mais pessoas. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre solitude, que é uma coisa muito diferente de solidão. Fica até o final do vídeo que você vai entender que solitude é muito diferente de solidão. Bem, para começar o vídeo de hoje, falar sobre solitude. Por que falar sobre solitude? Para que serve a solitude? Solitude porque é um momento em que nós passamos tempo sozinhos. Diferente da solidão, são momentos em que parece que estamos sozinhos no mundo, que ninguém se importa conosco, que ninguém olha para nós com amor, que ninguém olha para nós com alguma atenção que nós devíamos merecer. Pelo contrário, a solitude é uma viagem para dentro de nós mesmos. Em meu fraco entender, solitude é isso, uma viagem para dentro de nós mesmos, onde nós procuramos buscar aquilo que ainda há de bom em nós, se é que existe algo de bom em nós. Na solitude nós procuramos buscar aquilo que há de errado em nós, não nos outros, e que precisa ser corrigido para que nos sintamos bem conosco mesmos e com os outros, e para que os outros também sintam-se bem conosco. Para que falar de solitude? A solitude é um momento de introspecção, é um momento em que nós mergulhamos com profundidade para dentro de nós, para nos reconstruir, para voltarmos uma versão melhor de nós mesmos. À medida que eu fui fazendo o roteiro desse vídeo, fui tirando algumas anotações que eu queria partilhar contigo, que já é nosso seguidor, e você que ainda não é nosso seguidor, subscreva o canal para você poder receber as novidades, os novos vídeos sobre esse canal. Deste canal você vai sair ou com conhecimento ou pelo menos você vai sair entretido. Então garanta a sua subscrição e o seu like para que a gente se sinta motivado a trabalhar e a construir cada vez melhor os nossos conteúdos, porque o teu like, a tua subscrição será de grande ajuda. Enquanto esse canal existir, provavelmente essa vai ser a única coisa que nós vamos pedir para você. Solitude. Bom, ao falar sobre solitude, na solitude também eu pude, por causa da solitude, eu pude aprender uma lição que está num Salmo de Davi. Lembrando que esse vídeo não é sobre religião, mas que vamos tirando alguns substratos da Bíblia para sustentar aquilo que é o nosso argumento, para sustentar a nossa fala, para sustentar aquilo que nós queremos trazer como conteúdo para si no vídeo de hoje. Solitude. Há um Salmo de Davi que diz: ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias para que alcancemos corações sábios. Muito mais do que simplesmente contar quantos anos eu tenho. Tenho 20 e poucos, eu tenho 30, tenho 40, tenho 18 ou qualquer outra idade. Muito mais do que contar os nossos dias. Esse contar tem uma interpretação, tem um sentido muito extensivo, tem um sentido muito largo. É muito mais do que simplesmente contar. É também fazer balanço, é você olhar para trás e dizer quantos anos tenho, o que é que eu já sonhei e que preciso realizar, de quais recursos eu preciso
para realizar os meus sonhos, contar os nossos dias. Acredito que quando nós fazemos o cálculo do que precisamos fazer, do que já fizemos de errado na nossa rota, do que nós precisamos corrigir na nossa rota, alcançamos sim corações sábios. E, em geral, essa reflexão não se faz no meio de gente, faz-se de forma isolada, faz-se numa reunião conosco mesmo. E às vezes isso me lembra de muitas vezes quando só pego a falar sozinho. E me perguntam, estás a falar sozinho? Eu digo, não estou a falar sozinho, estou reunido comigo mesmo. São os meus momentos de solitude. Acredito que todo mundo devia ter algum momento de solitude em que reúne consigo mesmo e faz esse balanço dos seus dias, conta os seus dias, quantos anos eu tenho de hoje para trás, o que eu já realizei, o que eu sonhei, daquilo que é o meu propósito de vida ou daquilo que são as minhas habilidades, o quanto é que eu usei das minhas habilidades, o quanto é que eu tenho servido às pessoas com as minhas habilidades, com as minhas aptidões. Esse contar os dias nos ajuda muito, mas faz-se em momentos de solitude, não de solidão, como já disse no início desse vídeo. E também falar sobre solitude me lembra muito um conteúdo do livro que eu li há alguns anos, salvo erro, em 2017. Li esse livro em 2017, No Divã de Deus. É um livro de Caio Fábio, que também fala muito sobre... Um dos grandes marcos daquele livro para mim foi o momento em que o autor fala sobre autopiedade. No momento de solitude, a gente evita ter autopiedade. Ou seja, nesses momentos de solitude, nós evitamos olhar para nós mesmos como meras vítimas do destino, meras vítimas dos outros e até muitas vezes meras vítimas de nós mesmos. Porque nos momentos de solidão, nós nos sentimos vítimas do mundo. Parece que o mundo todo nos deve, quando na verdade, se calhar, somos nós que devemos a nós mesmos mais disciplina, somos nós que devemos a nós mesmos mais determinação, mais foco, somos nós que devemos a nós mesmos dar um pouco mais de nós mesmos. Isso e essa percepção só conseguimos chegar a ela em momentos de solitude. E é um livro muito bom, No Divã de Deus, fala bastante sobre esse sentimento de autopiedade, em que a gente fica a olhar para nós mesmos com muita piedade, com muita pena. Coitado de mim, coitado. Então, nesses momentos de solitude, a gente consegue chamar a atenção a nós mesmos, conseguimos chamar a atenção a nós mesmos, como se fosse um terceiro que estivesse a falhar conosco ou consigo mesmo. Não é um momento egoísta. E por falar em momento egoísta, muitas vezes os nossos momentos de solitude não serão compreendidos pelas pessoas que estão à nossa volta. Provavelmente você, pai, e os seus filhos não vão entender os teus momentos de solitude, em que você se tranca no teu quarto, ou em que você sai da cidade para passar momentos sozinho. Se você é uma pessoa de fé, é um momento em que você vai passar com Deus. Na verdade, nós estamos o tempo todo com Deus, mas nos momentos de solitude, nós aproveitamos para passar momentos com Deus, expressar aquilo que nos corrói, expressar aquilo que nos dói. Uau, até rimou. Expressar aquilo que nos dói, expressar aquilo que nos incomoda nos outros e em nós, principalmente em nós mesmos. Expressar as nossas limitações sem vergonha de quem está a ouvir, de quem está a ver. É importante passarmos por esses momentos de solitude, de autoanálise. Acredita que faz muito, mas muito, muito, muito bem. Porque desses momentos de solitude, você volta mais forte.
Por falar em solitude, eu lembrei agora daqui de uma outra anotação que eu fiz sobre solitude. Não sei se você já ouviu falar das histórias das águias. As águias são um exemplo prático do que é solitude. As águias, em geral, não voam em bandos, voam sozinhas. Elas crescem, por assim dizer, num bando pequeno, a fêmea e o macho e as crias. Mas em algum momento da vida adulta, as águias abandonam o seu habitat normal. Há uma lenda que conta isso, e provavelmente você já deve ter visto vários vídeos que falam sobre águias. Lembrando que isso não é um vídeo motivacional, mas se te motivar também já será muito bom. Se te motivar a ser uma pessoa melhor, se te motivar a investir mais no teu desenvolvimento pessoal. Para nós, Artilheiro Company, para mim, será muito bom. Mas voltando ao assunto da águia, as águias, há uma lenda que diz que as águias, em idade adulta, em algum momento se isolam, vão para uma montanha, arrancam todas as penas, arrancam as suas garras e partem o bico. Elas ficam totalmente destruídas, elas ficam totalmente abatidas, por assim dizer. Mas no fundo não se trata de uma destruição, de uma autodestruição. Se você olhar por outra perspectiva, vais perceber que não é uma autodestruição, é um momento de renovação que a águia passa. Mas, e por outro lado, eu acredito que isso não é uma lenda, que eu andei a investigar um pouco. É muito mais do que lenda, é mesmo real, porque a águia se renova. E há até um salmo que eu chamo de Salmo da minha vida, o Salmo 103. O rei Davi fala sobre a bondade de Deus, a generosidade de Deus, e diz que de sorte, bendize, ó minha alma, ao Senhor, de sorte que ele renova a sua juventude como a da águia. Então, nesse momento em que a águia se destrói, parte as garras, remove as penas, parte o bico, ela fica por lá aproximadamente 5 a 6 meses na montanha, a recuperar tudo o que perdeu, a recuperar tudo o que ela tirou de si mesma, e volta uma águia mais forte, com um bico mais firme, com garras mais fortes para caçar, com penas na medida certa para fazer o voo mais alto possível, para poder pegar as suas presas, porque a águia é um animal predador. Então, fazendo uma analogia conosco mesmos, em momentos de solitude, as pessoas de fora vão pensar que você está a se autodestruir, mas na verdade você está a se reconstruir, na verdade você está a se renovar como uma águia, tal como o salmista diz, de sorte que a sua juventude se renova como a da águia. Por isso bendiga o Senhor, ó minha alma. Então, nesse momento de solitude, permita usar essa expressão, se destrua, se desconstrua para voltar uma águia nova, se desconstrua para voltar um vaso novo. Permita-se se desfazer do que é velho, daquilo que é velho em ti e que precisa ser renovado e que precisa ser reconstruído. E para terminar esse vídeo, eu gostava de passar aqui algumas outras anotações que fiz enquanto preparava esse vídeo. Quando nós passamos momento de solitude, nós saímos daquele lugar em que nos isolamos no nosso quarto, no nosso carro, fora da cidade, dentro da cidade ou em algum outro lugar em que nós procuramos paz, sossego, silêncio para reflexão, para
autoconhecimento, para introspeção, nós saímos desse lugar mais curados. Nós saímos desse lugar mais fortes. Nós saímos desse lugar mais cientes do que precisa ser melhorado. Então, permita-se fazer um intervalo, tal como no jogo de basquete. O treinador reúne a equipa com uma prancheta para refazer as estratégias. Provavelmente as estratégias para você alcançar os seus objetivos precisam ser refeitas em momentos de solitude. Provavelmente as estratégias para você realizar os seus sonhos, para você cumprir o teu propósito de vida, o propósito pelo qual você nasceu, passa por um momento de solitude. Lembrando que solitude não é solidão, não é se sentir só, não é se sentir abandonado. Pelo contrário, é se sentir cuidado por Deus, cuidado pelas pessoas que nos amam, mesmo que elas não entendam o nosso momento de solitude. Então, estenda a graça a estas pessoas, perdoe se te julgarem por passares momentos de solitude, mas podes crer que elas vão te agradecer, ainda que não com palavras, elas vão agradecer muito pela nova versão de ti mesmo. Lembra da história da águia? Ela volta mais forte depois que se destrói, depois que se reconstrói. Então, tal como na estratégia, tal como acontece num jogo de basquete, num jogo de futebol, no momento de intervalo, o treinador pega a prancheta para reforçar, para refazer as bases, para relembrar a equipa do combinado que eles fizeram durante o treino. E se o combinado que eles fizeram durante o treino não se adapta àquela equipa adversária, àquele jogo, àquele contexto, então ele refaz a jogada. Lembra-te que em algum momento da vida você será seu próprio treinador, você vai precisar refazer a jogada, você vai precisar refazer as bases, refazer os fundamentos da sua jogada. E isso passa por um momento de solitude. Espero que esse vídeo tenha te agregado valor, espero que esse vídeo tenha sido realmente motivador para você começar uma jornada de solitude na sua vida, momentos de introspeção que só te vão trazer grandes ganhos, que só te vão fazer bem e fará bem, e se te faz bem, poderá fazer bem aos outros. Da minha parte é tudo. Obrigado por ter assistido até o final. Se você ainda não deixou seu like, já deixa seu like. E se realmente esse conteúdo for relevante, partilha pelo menos com 3 pessoas. Até o próximo vídeo. Salut!